Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Hoje vamos pensar um pouco acerca de 3 versículos que estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 12 a 14. Vamos ler. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Depois da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus vai a primeira vez ao templo, segundo o relato de Marcos. Após isso, ele e os seus discípulos pernoitam em Betânia. E este texto aborda a viagem no dia a seguir, de volta a Jerusalém, para uma segunda visita ao templo, onde Jesus iria então derrubar a mesa dos cambistas e expulsar os vendedores. E Marcos relata este episódio de Jesus e da figueira. Este ato de Jesus era um ato comum entre os judeus da época, passarem por uma figueira e tentarem apanhar algum fruto para comer. Aliás, quem é que nunca, numa visita à aldeia, parou pelo caminho para apanhar amoras? As figueiras em Israel tinham esta característica. Antes do fruto principal, havia um pequeno fruto que surgia. Ele só era visível mesmo ao perto. Não haver esse fruto era sinal que a figueira não iria dar o outro. Por muito vistosa que ela fosse ao longe, ela era infrutífera. E isso era sinal de deterioração. Jesus aproveita este facto para dar uma lição sobre religiosidade superficial. Aquela figueira tornou-se a metáfora perfeita de Israel. Aqueles que alegavam ser o povo de Deus, mas que por dentro estavam vazios, porque não davam fruto algum. Por isso é que depois Jesus vai ter a atitude que tem. Porque no templo havia muita religiosidade superficial. E as atividades religiosas que ali se praticavam não geravam fruto algum. Este caráter de Jesus, o caráter de alguém que com ousadia entra no templo e diz: esta é a minha casa, é o caráter que está a ser gerado em ti, que tens um relacionamento com Deus. A pergunta que se coloca é: tu tens dado fruto? São os teus atos de religiosidade superficial? Ou são o reflexo do caráter de Jesus em ti? Que tu possas deixar que Jesus te transforme naquilo que Ele te resgatou para tu seres. Que Deus te abençoe.